Por outra parte, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, indulgente, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, isenta de parcialidade e de hipocrisia. Emmanuel intitula o seu comentário A Sabedoria do Alto. Você já encontrou aquela pessoa que, apesar de ser muito inteligente, ter muitos conhecimentos em uma determinada área, é alguém intragável, intratável, crítica, azeda, virulenta? Por que isso acontece? É sobre isso que vamos refletir no programa de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos começando mais um episódio do programa Reflexões com Emmanuel e hoje sobre um tema muito importante, que é aquela situação em que às vezes a gente encontra alguém, ou às vezes até nós mesmos damos uma escorregadinha nesse aspecto, em que convertemos inteligência em algo que não é muito adequado a um determinado contexto. Às vezes a gente utiliza a inteligência para ferir. E é interessante a gente refletir sobre por que isso acontece. A verdade é que quando nós estamos nos desenvolvendo como seres humanos, cada vez mais nós temos condições de lidar com maior quantidade de dados, de informações. Isso é natural. Até os computadores na atualidade também estão se desenvolvendo até o ponto de chegar na inteligência artificial, processar muitos dados, muitas informações simultaneamente. Natural que o ser humano também passe por esse processo. Nós estamos nos tornando uma sociedade que ela é cada vez mais inteligente no sentido da informação. Se nós conversarmos com uma criança de hoje, ela provavelmente tem mais informações acerca de como o mundo funciona, as galáxias, informações, tecnologia, do que uma pessoa que vivia há 40, 50 ou alguns séculos atrás. No campo da informação, no campo da inteligência, há esse avanço. Acontece que muitas vezes a inteligência ela pode se desencaminhar. A inteligência não é suficiente para que a gente consiga alcançar a sabedoria. Mas para a gente entender o que significa essa mudança, essa diferença entre inteligência e sabedoria, nós precisamos analisar alguns cuidados que nós temos que ter no campo da inteligência e por que inteligência por si só não se converte necessariamente em sabedoria. A inteligência, ela pode se desviar. A inteligência pode se encaminhar para algo destrutivo. Quem assistiu na atualidade o filme Oppenheimer, em que várias inteligências ali se reuniram, mas para construir uma bomba de destruição. Ou seja, nenhuma dúvida em que as mentes mais inteligentes no campo da física estavam reunidas dentro daquele contexto. Só que o resultado foi algo de destruição, algo que levou à morte de milhares e milhares de pessoas. E a gente pode analisar esse aspecto entendendo que às vezes a inteligência se desencaminha para um elemento de destruição. A inteligência também pode caminhar no sentido da desumanização, ou seja, a pessoa às vezes se torna muito fria, calculista e apesar de dotada de uma inteligência invejável, é alguém que não é capaz de lidar com a dimensão afetiva, com a dimensão humana e acaba enxergando ou reduzindo as outras pessoas a coisas, a variáveis, a números. Esse também é um outro descaminho da inteligência. A inteligência também pode se desencaminhar num sentido muito curioso, que é no sentido da pessoa acreditar que ela que detém inteligência sobre determinado assunto, determinada informação, ela se torna a defensora da verdade. Esse é um caso que às vezes acontece, a pessoa conhece alguma coisa, lê, estuda e de repente ela coloca sobre si mesma o título de defensora da verdade. A verdade precisa dela para poder se manter. Como se a verdade necessitasse de qualquer um de nós para poder se manter, se preservar. A verdade precisa de pessoas que a vivenciem e não necessariamente que a defendam, porque senão ela não vai conseguir se manter. Às vezes a pessoa caminha nessa direção de uma certa pitada de arrogância, acreditando que ela tem que ser a defensora da verdade,
porque ela conhece, porque ela tem informação. Por esses elementos, fica claro que quando nós estamos caminhando na direção da sabedoria, sabedoria não significa mais inteligência. Sabedoria não é simplesmente mais inteligência. Não é a pessoa que vai se tornando inteligente, aí de repente, por muito ser inteligente, se torna alguém sábio. O caminho é muito diferente. Para que nós possamos, de fato, avançar no campo da sabedoria, é necessário que nós agreguemos à inteligência 3 elementos distintos. E eu quero frisar esse ponto. Não significa a gente desconsiderar os aspectos da inteligência. Não existe sabedoria sem inteligência. Mas a sabedoria não é sinônimo de inteligência. Ela não é igual. Não basta sermos inteligentes para que nós consigamos alcançar um patamar de sabedoria. A primeira parte que nós devemos pensar sempre em relação ao que significa sabedoria é que a sabedoria envolve também o sentimento. Não é só a razão. A pessoa que é realmente sábia, ela sabe lidar também com o sentimento. Não só com os seus próprios sentimentos, mas também com os sentimentos das outras pessoas. E por saber lidar com os sentimentos, é que a pessoa verdadeiramente sábia busca sentimentos positivos, sentimentos de construção, sentimentos de alegria, sentimentos de fraternidade. E muitas vezes é essa junção do sentimento com a inteligência que faz com que a pessoa consiga sentir compaixão, agir na direção da preservação, por exemplo, do meio ambiente, mudar uma postura, buscar aprender alguma coisa, se sensibilizar com aquilo que não está diretamente envolvida no seu dia a dia e mobilizar esforços para atuar. Então, primeiro elemento para que a gente faça essa conversão, esse salto do campo da inteligência para o campo da sabedoria, novamente, sem desprezar o campo da inteligência, é que nós precisamos também congregar sentimentos positivos. O outro elemento que faz essa ponte entre a inteligência e a sabedoria é a vivência. Não existe sabedoria sem vivência. A gente pode até ter uma pessoa que é muito inteligente, que ela tem conhecimentos até de aspectos morais, de aspectos do evangelho, de aspectos das religiões, a pessoa consegue discursar, analisar, escrutinar detalhes, e ela pode ser muito inteligente nesse ponto, mas se ela não vive aquilo que ela entende, ela não pode ser categorizada como alguém sábio, porque a sabedoria pressupõe essa vivência. Ela, de fato, congrega o que se conhece, o que se sabe, com uma prática cotidiana. Então, para fazer essa ponte, a gente pode entender uma pessoa que fala, mas não pratica, pode ser muito inteligente, nada de errado com isso, mas não é uma pessoa sábia, porque o sábio, ele vive aquilo que ele fala. Ele tem essa coerência interna. Então, esse é o segundo elemento que distingue a mera inteligência, só a inteligência, do que de fato configura sabedoria. O terceiro elemento que configura a sabedoria é que há uma ligação com o alto, há uma ligação com o transcendente, há uma ligação com Deus ou qualquer nome que nós quisermos dar. A gente pode utilizar diversos nomes, diversas religiões têm as suas denominações específicas, mas a pessoa que é verdadeiramente sábia, ela de fato se conecta com algo superior. Ela concretiza aquilo que vem do alto. Nós não podemos imaginar uma pessoa sábia que ela simplesmente se desconecta de tudo que transcende a nossa condição material. Porque o sábio, ele sente, ainda que intuitivamente, no seu íntimo, ele pode não dar o nome que a gente está acostumado, ele não pode ser filiado a uma religião que a gente gostaria, mas ele de fato traz essa proposta de se sintonizar com algo que vem do alto e se converter. Ele reconhece que há uma força superior às nossas possibilidades. Então, esses 3 elementos são os elementos que constroem essa ponte entre inteligência e que levam na direção da sabedoria. E existe algo muito interessante também, que quando nós começamos a entender essa relação entre inteligência e sabedoria, significa o quê?
que nós não precisamos esperar ter um título de pós-doutorado, ser um extremo expert em determinado assunto para começar a construir sabedoria. Com aquilo que a gente conhece, com aquilo que a gente entende, com as informações que nós dispomos, no nível de inteligência em que nos encontramos, nós podemos avançar na direção da sabedoria. Porque a inteligência, ela reconhece, mas a sabedoria compreende. A inteligência classifica, categoriza, mas a sabedoria sabe dar aplicação. A inteligência pode identificar várias coisas, mas a sabedoria sabe amar. Por isso, em qualquer estágio de inteligência em que nós nos encontremos, nós podemos conjugar essa inteligência com algo que seja digno da sabedoria, na medida em que nós congregamos esses dois elementos. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está na carta de Tiago, capítulo 3, versículo 17, e nos diz: Por outra parte, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, indulgente, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, isenta de parcialidade e de hipocrisia. Emmanuel intitula o seu comentário A Sabedoria do Alto. Se o conhecimento da fé gerou veneno para a tua palavra, a desvairar-se em ataques e críticas, a pretexto de preservar a verdade, guarda contigo bastante cautela, porque não é com rixosas interpretações que te farás embaixador da espiritualidade sublime. A inspiração da vida superior manifesta-se sem qualquer artifício. Quem fala em nome do Senhor não necessita de longos e complicados discursos. É apaziguante e benevolente, sem qualquer recurso à força. É moderada, sem inclinar-se ao desequilíbrio. É compreensiva, sem alardear superioridade contundente. É repleta de entendimento e carinho, frutificando em bênçãos de alegria e reconforto para os que se aproximam da fonte em que se exterioriza. Não se apaixona nem finge. Compreende as criaturas no plano em que cada uma se coloca, exerce a bondade em todas as ocasiões, cultiva a paciência nos obstáculos e distribui o coração entre a energia que constrói e a gentileza que estimula. A sabedoria do alto plasma os verdadeiros valores da educação. Os orientadores do mundo satisfazem a inteligência e enriquecem o patrimônio intelectual. Jesus Cristo, contudo, aprimora o sentimento. A universidade ilustra o cérebro. O Evangelho aperfeiçoa o coração. Se desejas, pois, conservar contigo a riqueza espiritual que desce do plano superior, caminha entre os homens, aplicando as lições de Jesus no esforço de cada dia. Uma bela página de Emmanuel, nos ajudando a compreender essas duas dimensões importantes, mas que têm elementos e características diferentes, a inteligência e a sabedoria. E o desafio para hoje, o convite que nós endereçamos a você, que nos vê, que nos escuta, é que nós comecemos a construir um pouco de sabedoria no nosso cotidiano. Vamos olhar aquelas coisas que a gente sabe, que a gente já tem inteligência, que a gente é capaz de discernir, seja no trabalho, quando a gente estiver lidando com uma pessoa, pode ser um colega, um superior, um subordinado, em casa, a gente entende como fazer as coisas, temos a informação, temos inteligência, vamos agregar também a sabedoria. Como? Trazendo bons sentimentos para a forma com que nós expressamos, ou vivenciando um pouco mais aquilo que a gente já tem de experiência, para que a gente possa, de fato, hoje, começar a preencher também esse espaço da sabedoria a partir da inteligência de que já dispomos. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no nosso próximo episódio. Um grande abraço e até lá!